Esta é uma edição de notícias de última hora. Sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Uma nova fase para a Força Aérea Israelense, que intensifica seus ataques ao Irã, atingindo depósitos de combustível próximos a Teherã e outros locais estratégicos. Nono dia das operações conjuntas dos Estados Unidos e de Israel contra o regime islâmico. O Bahrein afirmou que um ataque iraniano danificou uma de suas usinas de dessalinização, sinalizando uma ampliação dos ataques contra infraestruturas vitais em toda a região. Os ataques retaliatórios do Irã contra as nações do Golfo continuaram no domingo, apesar do pedido de desculpas do presidente Massoud Pezeshkian pelos ataques anteriores aos reinos ricos em petróleo. Meia hora depois daquele pedido de desculpas altamente incomum no sábado, os ataques foram retomados. No campo da liderança, Teherã está se aproximando de anunciar oficialmente um novo líder supremo após a eliminação do Ayatollah Ali Khamenei. No primeiro ataque das operações, no primeiro dia, um alto clérigo iraniano envolvido na votação indicou que o filho do líder supremo, Mojtaba, seria seu sucessor. Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é um clérigo linha dura, como seu pai. Essa posição, quando confirmada, dará a ele a palavra final em todos os assuntos do Estado na República Islâmica. E para falar mais sobre isso, é um prazer receber no estúdio Major-General da Reserva Eitan Dungart, ex-secretário militar de 3 ministros da Defesa e ex-coordenador das atividades do governo nos territórios palestinos. Nas Forças de Defesa de Israel, a correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ozaran, e o correspondente sênior Owen Altman. Temos muito a discutir. Obviamente, vamos analisar mais a fundo o filho do líder supremo. Há muito o que explorar nesse aspecto. Mas eu quero começar com os acontecimentos em Teherã. Ataques intensos, muitos deles, mirando alguns locais estratégicos importantes. Como isso muda a próxima fase desta guerra? Eu acho que faz parte desta semana, que na minha opinião é uma semana muito crítica. Porque entre o cronograma e a pressão que, na minha opinião, está sendo colocada sobre os Estados Unidos e Israel, principalmente pelos países do Golfo, eles estão sob uma pressão muito forte. E alguns outros países do mundo, e você sabe, estão fazendo um cálculo trumpista, até mesmo. Ele afirmou que tem algumas semanas para completar sua missão e está exatamente dentro do prazo estimado. Eu acho que esse tipo de ataque que começou hoje e ontem é muito importante para criar cada vez mais fraqueza durante. Se você conectasse todas as partes da entidade iraniana e também as partes militares, criaria muito mais estabilização em relação às chances deles de sobreviver. Ou trazer alguma oportunidade para que em algumas ocasiões as pessoas nas ruas sejam as próximas a sair para provocar uma mudança. Mas uma coisa é clara, esta semana houve ataques muito fortes, ataques muito intensos, como você mencionou, também na infraestrutura, também em profundidade de bunkers, quartéis generais, continuam com os mísseis, com o nuclear, e isso mostra que o futuro das Forças Armadas iranianas e da entidade está caminhando para um ponto muito fraco. Isso será muito difícil, mesmo com um novo líder, se continuar a sobreviver ou lidar com a situação como era antes desta guerra. Apesar disso, os ataques iranianos às nações do Golfo, Ariel Ozaran, continuaram, mesmo quando muitos achavam que poderiam cessar. Ainda não parou e segue mirando locais civis, surpreendendo muitos. Qual a atualização mais recente sobre isso em todo o Oriente Médio? Certo? Então, as forças sauditas dizem que derrubaram 2 drones ao norte da capital, Riad. Algumas horas antes disso, 2 civis foram mortos quando um projétil caiu em uma área residencial, matando 2 estrangeiros. Você também mencionou o ataque de drones iranianos a uma usina de dessalinização no Bahrein. Então, o tempo todo, vemos que esses ataques continuam acontecendo. E, ao mesmo tempo, a resposta. Sim, o que vemos agora na tela, esse é o prédio da Previdência Social do Kuwait,
na cidade do Kuwait. Não há como os iranianos sustentarem que estão mirando apenas instalações militares dos Estados Unidos no Golfo. Quando você ataca o prédio da Previdência Social de um país, isso não tem nada a ver com os Estados Unidos. Isso nem sequer é um alvo militar, nem mesmo do próprio Kuwait. E assim, estamos vendo que a República Islâmica continua a empregar suas táticas de terror contra o Golfo. Mas até agora estamos vendo uma resposta muito tímida por parte do Golfo. Houve uma sessão de emergência hoje com os ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe, foi via Zoom, e nela o ministro das Relações Exteriores do Egito, na verdade, pediu o estabelecimento de uma força de defesa árabe conjunta para combater essa agressão iraniana. Isso veio após uma condenação muito clara por parte de Abu Ghait, o diretor-geral da Liga Árabe. E então estamos vendo, aliás, devo dizer que a condenação do chefe da Liga Árabe foi apenas contra a agressão iraniana, nem sequer mencionou os ataques dos Estados Unidos. Os ataques de Israel ao Irã, ou o fato de terem iniciado ou lançado essa operação contra o Irã, que provocou a resposta do país. Então estamos vendo uma postura unificada no mundo árabe, mais especificamente no Golfo, contra o Irã. Mas isso ainda não se traduziu em ação militar contra a República Islâmica. E suas opiniões sobre isso? Essa resposta contida? Literalmente uma reunião no Zoom para discutir. Nada agressivo. Olha, eu acho que os estados do Golfo, do ponto de vista deles, têm motivos para serem cautelosos. Obviamente, a doutrina de segurança nacional de Israel é um pouco diferente. Não aceitaríamos 1000 mísseis e drones lançados contra nosso país, como nos Emirados Árabes Unidos, sem reagir. Esses países veem a segurança nacional de forma diferente. No fim, a nação baseia-se na força econômica deles, como os Emirados Árabes Unidos. E é o trabalho incrível que eles fizeram para construir o país deles, como um centro financeiro, de aviação, de turismo e tudo mais. Essa é a força deles e o que vão querer preservar. Israel é um país pequeno, cercado por forças hostis, segundo nossos documentos de segurança nacional. Vocês também não possuem muitos aliados culturais naturais. Por isso, nossa doutrina de segurança nacional tende a ser bem agressiva. Mas no caso dos estados do Golfo, eles têm uma maneira diferente de ver as coisas. Então, acho que não é surpreendente que eles estejam adotando uma postura tão cautelosa no Líbano. Vamos seguir com essa discussão. Acho que hoje, talvez eu já mencione isso, que os Emirados Árabes Unidos atacaram pela primeira vez uma infraestrutura de dessalinização dentro do Irã. É a primeira vez que vemos uma reação assim por parte de um dos países do Golfo. O que isso significa? Significa que dá tempo para os Estados Unidos e Israel. Ou talvez vejamos um vento contrário que está vindo para esses países em relação à sua posição em relação ao Irã. Porque senti que eles ficaram muito fracos em relação à determinação em resistir e dar tempo, porque precisamos de tempo para continuar nossa missão. Os Emirados Árabes negaram isso. Então, Temos que tratar com muito cuidado com esse relatório, porque foi veementemente negado pela ONU. Como o Irã... O Irã ataca e depois nega. Então talvez seja o mesmo sistema. Bem, táticas diferentes em frentes diferentes novamente. Algo que vamos analisar em breve. Mas agora vamos descobrir o que está acontecendo no local. Vamos ao vivo com nossa correspondente Balik Hadin, que fala do norte de Israel. E uma notícia incrivelmente triste hoje, confirmação, Balik, de que 2 soldados israelenses foram mortos em combate no sul do Líbano. O incidente ocorreu perto de um posto do exército, bem em frente à comunidade israelense de Manara, na fronteira. Que detalhes você pode compartilhar neste momento? Apenas que isso aconteceu na noite passada. Aparentemente, veículos blindados de engenharia Puma ficaram presos naquela área na Alta Galileia, e então 2 bulldozers D9 foram enviados para resgatar esse veículo. E quando se aproximaram do veículo, foram atingidos por mísseis antitanque disparados por operativos do Hezbollah no sul do Líbano. Ambos ficaram gravemente feridos e foram levados imediatamente para o hospital, onde foram declarados mortos. O exército israelense está dizendo que esse tipo de ataque, essa tática do Hezbollah, está ocorrendo com muita frequência.
Na semana passada, vimos isso acontecer pelo menos 2 vezes. Ontem mesmo estávamos falando sobre outro incidente em que vários soldados israelenses também ficaram gravemente feridos e alguns ficaram levemente feridos. E no início da semana, algo semelhante aconteceu com soldados israelenses no sul do Líbano. Então, o Hezbollah está esperando pelos soldados, aparentemente, e depois os ataca com os mísseis antitanque que possuem e às vezes também usam outros foguetes, como morteiros. Estamos vendo o Hezbollah aprender e se adaptar às operações das forças de defesa de Israel. Ontem, isso resultou na morte de soldados israelenses. Balik, também estamos sabendo que 5 altos comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos em um ataque da Marinha em Beirute, uma situação em desenvolvimento. O que está confirmado? O que você pode nos dizer sobre isso? Sim, isso também aconteceu ontem, outro ataque a Beirute, e desta vez um hotel foi atingido pela Força Aérea de Israel. E os 5 oficiais, aparentemente de altíssima patente da Guarda Revolucionária Iraniana, estavam lá e foram mortos. Eles já anunciaram os nomes deles, não são, claro, muito conhecidos para nós, mas definitivamente têm um papel significativo. Porque eles estavam ajudando o Hezbollah a coordenar seus ataques com o regime iraniano e também a atacar o território israelense. Afirmamos que a Guarda Revolucionária Iraniana tem forte presença no Líbano, motivo pelo qual o presidente libanês falou recentemente sobre proibir suas atividades e também as do Hezbollah no país. Mas, até agora, a reação a essas atividades tem sido muito, muito branda. Às vezes ouvimos alguns políticos falando até mesmo em prender Naim Qassim, mas até agora, na prática, nada está acontecendo. Aliás, nosso canal irmão, o canal hebraico, publicou hoje um artigo falando sobre a possibilidade de uma diretriz que foi dada aos operativos do Hezbollah, que uma vez que o exército libanês tente realmente confiscar suas armas, os enfrentem. Ou seja, estamos quase em uma guerra civil, por assim dizer. No Líbano, isso pode ser muito perigoso, claro, para as forças armadas libanesas. E é por isso que, aparentemente, até agora, pelo menos, não estamos dizendo que eles estão agindo de forma enérgica contra as atividades do Hezbollah contra Israel. Muito obrigada, correspondente Balik Slatin, ao vivo no norte de Israel. Teremos mais informações da Balik nas próximas horas. Agora, enquanto a guerra continua, uma batalha diferente está acontecendo nas ruas de cidades ao redor do mundo, da Europa aos Estados Unidos. Protestos surgiram tanto contra quanto a favor da guerra, com muitos na diáspora iraniana comemorando ataques que acreditam que finalmente podem derrubar a República Islâmica. Alex Schlas traz mais informações nesta reportagem. Ao redor do mundo, membros da diáspora iraniana estão indo às ruas. Não só para protestar contra a guerra, mas também celebrar a chance de derrubar a República Islâmica. Em Berlim, cerca de 1.000 manifestantes pró-monarquia elogiaram os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e manifestaram seu apoio ao filho do último Shah do Irã, Reza Pahlavi. Cenas semelhantes aconteceram na Itália. Em Roma, cerca de 200 pessoas da comunidade iraniana agitavam bandeiras da Itália, dos Estados Unidos e do Irã pré-revolução. Agradeceram ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao premier de Israel, Benjamin Netanyahu, pelos ataques que mataram o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Viemos apenas agradecer ao presidente Trump e Netanyahu pela ajuda. Estamos aqui porque apoiamos o rei Reza Pahlavi. Em Milão, alguns manifestantes iranianos apoiaram a ação militar, dizendo que era a única maneira de libertar o que eles chamaram de 90 milhões de reféns vivendo sob a República Islâmica. O apoio à campanha também foi visível nos Estados Unidos. Manifestantes em Los Angeles se reuniram em apoio à operação militar dos Estados Unidos e de Israel e pediram uma mudança na liderança do Irã. Muitos agitavam a bandeira iraniana, usada antes da Revolução de 1979. Apesar da união contra a República Islâmica, manifestantes seguem divididos sobre os próximos passos. Com alguns gritando "Viva o Shah!", outros gritando "Nem Shah nem Mullahs", e algumas das minorias étnicas do Irã divididas sobre o que deve acontecer se o regime cair. Mas nem todos os manifestantes apoiaram a guerra.
Em Londres, cerca de 4 mil pessoas protestaram em frente à Embaixada dos Estados Unidos contra o bombardeio do Irã e do Líbano. A multidão incluía ativistas contra a guerra, grupos pró-Palestina e alguns manifestantes iranianos, incluindo tanto opositores quanto apoiadores do regime atual. Alguns deles apoiaram o assassinato de Khamenei, mas argumentaram que a mudança deve vir do próprio povo iraniano. Agradecemos a todos os demais pelo apoio à revolta iraniana. Mas, como ser humano, todos sentem que há um pouco de tristeza porque está havendo derramamento de sangue, muitos civis estão morrendo. Então, enquanto a guerra entra em sua segunda semana após a morte do líder supremo, protestos ao redor do mundo mostram divisões profundas. Mas também crescentes apelos de muitos iranianos no exterior para que a República Islâmica caia. Então, para falar mais sobre isso, é um prazer receber agora Gisele Charmou, porta-voz da Assembleia do Reino do Irã e diretora do Departamento do Irã da Coalizão Internacional pela Liberdade, que está conosco agora de Los Angeles. Muito obrigada, Gisele, pelo seu tempo há pouco. Um novo desdobramento que não vai surpreender muitos. Não é oficial, mas certamente parece que o líder supremo vai ser substituído, afinal, por seu filho, Mojtaba, um importante clérigo iraniano, confirmando isso há pouco tempo, embora novamente não tenha sido anunciado oficialmente. Qual é a sua opinião? Qual é a sua reação ao nome Mojtaba Khamenei? O que mais você pode nos contar? Obrigada por me receber. E bem, vamos primeiro esclarecer. A maioria do povo iraniano odeia esse regime. Isso não deveria surpreender ninguém. Eles matam os iranianos há 47 anos. E especialmente depois do massacre de janeiro, onde dezenas de milhares foram assassinados por esse regime, 300 mil ficaram feridos. Você pode entender que essa dor, esse sangue derramado por esse regime é irreversível. Então, o povo iraniano como um todo nunca aceitará nenhum resquício desse regime como seus opressores. Isso precisa ficar claro, porque o abismo entre os iranianos e esse regime, isso não é. Mojtaba não é um líder iraniano. Ele faz parte da ocupação islamista árabe do Irã. Por isso os iranianos dizem que temos 90 milhões de reféns e que esse regime precisa acabar. Mas vamos explicar rápido. Mojtaba, Larijani ou qualquer remanescente desse regime. Esse regime não pode produzir nada além do que já é, ou seja, islamistas e jihadistas. Além disso, precisamos entender isso. O pai dele, selvagem, horrível, aterrorizante e que espalhava terror como era o filho dele. Se o pai tivesse incentivo para querer matar iranianos, querer matar americanos, desejar a morte de Israel. Imagine o que o filho dele está sentindo agora, depois de ver o pai, a esposa e seus comandantes sendo reduzidos a pó. Então, qualquer pessoa desse regime não é uma opção viável para substituir a liderança dentro do Irã. Isso é como se matássemos Hitler e depois fizéssemos acordos com a SS, com os nazistas. Então, só de pensar nisso, até mesmo considerar essa ideia, é risível. Para essa missão, se essa missão realmente fosse colocada em prática para libertar o Irã e o mundo da maior organização terrorista que já vimos. Bem, exatamente sobre esse ponto, Donald Trump já disse que o próximo líder supremo do Irã não vai durar muito sem a aprovação dos Estados Unidos. Israel também deixou claro que o próximo candidato a líder do regime também seria um alvo. Então, como você vê essa situação se desenrolando? Em relação a essa operação militar conjunta em andamento, enquanto conversamos, a operação militar criou muita esperança para o povo iraniano. Pela primeira vez, depois de 47 anos, eles podem testemunhar como israelenses e americanos estão realmente eliminando os demónios que mataram iranianos, que torturaram iranianos. Eles ainda estão fazendo isso. Prisões estão lotadas de iranianos, sendo torturados, mortos e linchados neste momento. Então, isso é inimaginável para o povo iraniano, que eles possam até testemunhar esse momento que os aproxima tanto da libertação.
Então, novamente, qualquer coisa que sinalize para o povo que haverá outro regime ou remanescentes deste regime no poder não será aceita pelo povo. O povo já mostrou que vai se levantar repetidas vezes e mesmo que isso custe suas vidas, eles vão tirar esse regime do poder. Neste momento, para garantir o sucesso da missão, já estamos bombardeando as bases da Guarda Revolucionária e destruímos sua marinha, exército e tudo mais. O que falta nessa parte é um poder soberano, para o qual então transferiremos a soberania do Estado. Dessa ocupação dos ayatollahs para o povo iraniano. E temos muita sorte de que esse tipo de liderança de transição já esteja estabelecida. E o que precisa acontecer agora não é apenas continuar essa missão, mas também traçar estratégias com a liderança de transição do Irã, que está fora do Irã, no exílio, e pronta para liderar essa transição. E nesse sentido, bem brevemente, o sentimento agora em relação a Reza Pahlavi, filho do Shah, dado o que você está descrevendo enquanto conversamos. Reza Pahlavi, ou o príncipe herdeiro, ou o rei, ou seja lá como as pessoas o veem, tem um papel central neste momento. Isso foi desenvolvido em 2025 em Munique. Eu estava lá. Tive a sorte de falar lá com centenas de outras pessoas. De representantes da oposição iraniana, que apoiaram o príncipe herdeiro sob 4 princípios compartilhados de liderança de transição. Então, você pode ver que o resultado desse trabalho em coalizão foi a revolta em janeiro. Então, você pode ver que ele é o único que pode mobilizar milhões nas ruas do Irã, em todo o país. Ele conseguiu mobilizar milhares de iranianos, perto de 1 milhão em todas as capitais do mundo no dia 14 de fevereiro. Ele está no lugar, ele tem um plano. Precisamos de alguém no local para atuar com nossas forças e garantir uma transição tranquila. E que isso não acabe com o regime retomando o poder, ou com guerra civil, ou caos, ou destruição. O príncipe herdeiro já está pronto e trabalhando com a maioria da oposição de todos os espectros. Aliás, isso corresponde ao momento. O ponto importante agora é o reconhecimento da liderança iraniana e o reconhecimento deste governo de transição em vigor, além da cooperação para garantir que essa missão não fracasse e não seja uma mudança de regime fracassada, mas sim que leve à libertação, como vimos durante a era nazista, quando libertamos a Europa da ocupação nazista. Agradeço pelos seus comentários e seus insights. Obrigada pelo seu tempo. Gisele Charmou, ao vivo de Los Angeles. Obrigada por acompanhar esta edição de notícias. Eitan Dangart, como você reage a isso? Sim, eu gostaria de enfatizar, por outro lado, o fato de que os iranianos estão tentando muito rapidamente colocar o filho de Khamenei no lugar do pai dele. Chegou a ser publicado que ele foi ferido no primeiro ataque à residência do pai dele com a família, o que mostra a pressão e a fraqueza que os iranianos ainda enfrentam. Eles têm medo de perder a entidade. E o que isso mostra? Eles estão levando ele sem nem mesmo mostrá-lo e tentando colocar o nome para mostrar que estão controlando a situação. Na minha opinião, isso é um sinal de fraqueza. Em segundo lugar, a declaração do presidente Trump. E também, claro, em Israel, não é a primeira vez que estamos matando o sucessor de um cara tão terrível como era o pai dele, e o filho dele está a caminho. Os americanos e a inteligência israelense estarão muito próximos dele e tentarão alvejá-lo. No primeiro momento, se tiver sucesso, é a primeira vez que estou tentando estimar algo para o futuro. Mas se conseguir fazer isso em um tempo muito curto, será uma segunda, digamos, oportunidade de ir às ruas, porque isso é muito simbólico para o iraniano. Não há chance de que vamos permitir, nós, quero dizer, o mundo, o presidente Trump com Israel, vamos permitir colocar alguém que será tratado da mesma forma, essas pessoas. Como acabamos de ouvir da Gisele explicando, a reação nas ruas vai ser palpável. Não há dúvida disso assim que for confirmado. Certo? Bem, quero dizer alguns pontos. Primeiro de tudo, concordo totalmente com o que Eitan disse. Escolher um líder com base na hereditariedade mostra a fraqueza do sistema, a fraqueza das instituições. Olhe para algo como o Partido Comunista Chinês. Benita.
Não escolhem filhos de alguém, pois instituições fortes selecionam por mérito. Claro, mérito como eles veem para seus interesses, que podem ser bem diferentes dos do público, mas ainda assim são instituições fortes. Além disso, há relatos de que Ali Khamenei não queria que seu filho fosse escolhido. Por esse motivo, de certa forma, um comentário sobre Reza Pahlavi. Houve um ponto interessante que nosso convidado levantou. Isso é muito, muito importante de enfatizar. Você não pode escolher algo a partir do nada, ou seja, aqueles dentro da oposição iraniana que se manifestam contra Reza Pahlavi podem ou não ter bons argumentos. Mas mesmo assim, não parece haver um real concorrente para ele. Não um concorrente no sentido de um conceito, mas um concorrente no sentido de uma pessoa, de um ser humano, de um líder. Por quê? Segundo todos os relatos especialistas em revolução, eles dizem que é isso que, no final das contas, vai ser necessário. E é isso que o governo Trump e o próprio Trump estão procurando. Um ser humano, uma pessoa. Então, eu acho que aqueles dentro da oposição que são contra Reza Pahlavi, o ônus está sobre eles de apresentar alguém. Uma pessoa, não um conceito. Certamente é um conceito. Pode ser fascinante. E com certeza não pode ser a mesma ideologia que existiu nos últimos 47 anos. Senhores, fiquem conosco. Mas ainda temos muito mais para discutir agora. Uma pausa bem rápida e quando voltarmos... Nossa cobertura continua nesta edição de Notícias de Última Hora. Não saia daí, fique ligado, voltamos já já. Bem-vindos de volta a esta edição de Notícias de Última Hora. Nossa cobertura continua enquanto mantemos o foco na guerra, nas operações conjuntas dos Estados Unidos e de Israel contra o regime iraniano e na resposta de Teherã, mirando nas nações do Golfo ricas em petróleo. A tensão está abalando empresas no mundo todo, elevando os preços da energia, pressionando o fornecimento de matérias-primas essenciais e, claro, levantando a questão sobre a confiabilidade das rotas comerciais, que são fundamentais para o fluxo de mercadorias. O conflito em expansão estrangulou os principais corredores de transporte aéreo e marítimo pelo Oriente Médio, e o transporte pelo Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial, praticamente parou. Em meio aos ataques retaliatórios do Irã, sem falar no impacto sobre as movimentadas rotas de trânsito aéreo no Golfo. Enquanto isso, 2 principais enviados dos Estados Unidos estão a caminho de Israel. Jared Kushner e Steve Witkoff devem chegar ao país esta semana. Os principais chefes de segurança de ambos os países destacaram grandes sucessos em suas operações conjuntas até agora. Ainda há dúvidas sobre a estratégia futura. O correspondente sênior Guy Azrael traz a atualização. Israel está correndo para alcançar o máximo possível em sua campanha aérea no Irã nestes dias, quando autoridades israelenses estimam que levará mais 3 semanas para completar todo o banco de alvos no Irã. E, portanto, o ritmo muito acelerado dos ataques israelenses pela Força Aérea de Israel que vimos nos últimos dias só vai aumentar. E a razão por trás disso é o medo de que, em determinado momento, o presidente Trump possa eventualmente pedir a Israel que pare essa operação. E, portanto, a ideia é tentar alcançar o máximo possível antes que isso aconteça. Claro, as declarações que temos ouvido do presidente Trump não sugerem que ele planeje interromper essa operação tão cedo.
E nesse sentido, também podemos informar que o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, deve chegar a Israel ainda esta semana, junto com o genro de Trump, Jared Kushner. Os dois vão coordenar os próximos passos desta guerra com a liderança israelense. E também podemos informar que Israel está se esforçando não apenas em sua ofensiva, mas também em tentar persuadir o povo iraniano a ir às ruas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu publicou hoje um vídeo com legendas em persa pedindo ao povo que finalmente vá às ruas e reivindique sua liberdade. E também podemos informar que há uma certa decepção em Israel pelo facto de ainda não termos visto nenhuma onda de protestos desde o início desta operação. Muito obrigada ao nosso Guy Azrael. Agora, para mais reações, é um prazer receber Ariel Cohen, pesquisador sênior do Atlantic Council e fundador da International Market Analysis, que se junta a nós agora de Washington. Ariel, muito obrigada pelo seu tempo. Estamos apenas no 9º dia e, obviamente, a situação está interrompendo uma das rotas de navegação mais importantes do mundo. Os preços do petróleo estão subindo rapidamente, o que resulta em gasolina mais cara e aumento de outros custos. Sua avaliação e percepções neste momento. Primeiro, é importante ressaltar que os preços do petróleo não estão altos historicamente. Acabei de verificar que em 2022, na recuperação pós-Covid, eles estavam a $104 naquela época, o que provavelmente seria algo em torno de $120 nos valores de hoje. Em 2014, nos valores de hoje, era 158. Em 2008, chegou a $223 para o barril no pico e depois despencou. Então, os preços do petróleo flutuam. O preço do Brent em dólares e provavelmente um preço mais baixo do WTI, o petróleo bruto do Texas, são administráveis. Historicamente, fica mais em torno de $60. Então, em termos de inflação, um pequeno aumento, nada muito significativo a longo prazo, depende de quão rápido a guerra está acontecendo. Se for só mais uma semana, 2 ou 3, a economia vai suportar. O presidente Trump está enfrentando eleições de meio de mandato muito difíceis nos Estados Unidos. A última coisa que ele precisa é de um aumento nos preços da gasolina. Ele se gabou no discurso do Estado da União de que a gasolina está em torno de $3 o galão. Agora provavelmente está mais para $3,50, $3,80, mas ainda é relativamente barato. E claro, é muito mais barato do que em Israel ou na Europa. No entanto, também começamos a ver agora que Israel está atacando alguns dos alvos de petróleo no Irã, as refinarias. Há uma especulação de que a ilha de Karg, o terminal de onde 90% do petróleo iraniano pode estar sendo exportado, a ilha de Karg pode estar em jogo. E isso envia uma mensagem muito severa ao Irã. Renuncie, capitule, ou pelo menos cumpra as condições que o presidente Trump está oferecendo a vocês. Ou as coisas vão ficar muito, muito piores para o Irã, porque o Irã depende 100% do seu petróleo, e seu petróleo depende 90% da ilha de Karg. Então, quais são suas preocupações sobre a escalada da tensão em vastas partes da região? Estamos vendo a retaliação do Irã mirando uma série de nações ricas em petróleo em todo o Golfo. Observando de fora esses acontecimentos, o que isso significa para a Rússia agora? Quais são suas percepções? Primeiramente, não é uma retaliação. Os países árabes do Golfo não atacaram o Irã. Na verdade, eles estavam se esforçando para dizer ao presidente Trump e aos Estados Unidos: não escalem, não ataquem o Irã. Eles estavam com medo exatamente do que aconteceu agora. Quando seus hotéis, seus civis, seus aeroportos, como Dubai, por exemplo, que depende do turismo, estão sob bombardeio dos mais terríveis
mísseis balísticos iranianos. Então, quando esses países, especialmente o Catar, estavam apoiando o Hamas e o Hamas estava atacando civis israelenses, como é que se sente Catar quando o jogo vira? A longo prazo, as monarquias do Golfo Árabe entendem que a teocracia xiita totalitária do Irã não é sustentável. Eles precisam se livrar disso, precisam jogar junto com Israel, com os Estados Unidos e outros para promover uma mudança de regime no Irã. E, por fim, o Irã não está apenas atacando os estados do Golfo, está atacando o Azerbaijão, lançou um míssil contra a Turquia e contra Chipre. Então, em relação à Rússia, a Rússia se beneficia do aumento dos preços do petróleo, da demanda do mercado subindo, inclusive pelo petróleo russo. Mas, a longo prazo, a Rússia perdeu prestígio, porque tem esse acordo estratégico de cooperação em segurança com o Irã e não fez muita coisa para apoiar o regime dos mulats. Ela perdeu muito. Sistemas que eles venderam, sistemas antiaéreos, S-300, S-400, segundo alguns relatos, radares e outras tecnologias militares, e a Rússia, junto com a Coreia do Norte, participou do desenvolvimento dos mísseis balísticos do Irã, desde a década de 1990. Eu tenho comprovantes, nós temos isso documentado. Eles forneceram essa tecnologia. E os Estados Unidos e Israel estão derrubando mísseis russos, destruindo baterias antiaéreas SAM russas. Então é uma grande perda de prestígio para a Rússia, o que é compreensível. Eles estão atolados até o pescoço na guerra da Ucrânia, o que também é um enorme erro estratégico. Isso com certeza é muito verdade. Ele já tem problemas demais para lidar. E, novamente, tantas pessoas na região tentando entender o porquê. Pelos olhos do regime do Irã, eles sentem que é necessário atacar esses alvos civis, como você disse, incluindo aeroportos, hotéis e tantos destinos de negócios globais. Sem dúvida, tudo isso vai impactar como as coisas serão no futuro. Não as dezenas que passam por lá todos os dias normalmente, mas, novamente, gerando algum otimismo de que isso pode ser resolvido. Outra questão que vimos dos Estados Unidos, como você citou o convidado, foi permitir maior circulação do petróleo russo, incluindo a isenção de 30 dias dada à Índia para comprá-lo. Claro, isso não teve efeitos na guerra da Ucrânia. E o público israelense, eu acho, não entende a mentalidade americana. Pensamos em frentes como Irã, Líbano e Iêmen, mas os Estados Unidos têm visão mais ampla, tendo que analisar como a frente iraniana afeta não só esses, mas também a Rússia e a China. Ao tentar conter o Irã, você acaba ajudando a Rússia e dando uma vantagem crucial na Ucrânia. Sobre o preço do petróleo, seu convidado está certo. Historicamente, esses valores não são altos. Mas para o eleitor americano no interior dos Estados Unidos, eles não estão comparando o preço da gasolina com o que era ajustado pela inflação em 2008. Eles estão comparando com 2 semanas atrás, em um contexto onde poder de compra e custo de vida são centrais na política americana. Acredito que haja uma sensibilidade extra sobre isso em relação ao Trump. É por isso que não temos uma ampulheta diplomática, neste caso para Israel, mas temos uma ampulheta e um cronômetro, começando a contagem regressiva. Em termos do impacto na política dos Estados Unidos e na opinião pública dos Estados Unidos. Nenhum líder quer que seu eleitorado se preocupe com o custo de vida em momentos cruciais do calendário político. Owen Altman, muito obrigada. Agora voltamos à nossa cobertura sobre os acontecimentos no local e vamos para Tel Aviv. 6 pessoas ficaram feridas por estilhaços após um ataque iraniano com um míssil suspeito de ter uma ogiva de munição cluster lançado contra o centro do país mais cedo neste domingo. Um dos vários ataques ocorridos neste dia, levando milhões de israelenses a buscarem abrigo. Mais uma vez. O correspondente Joe Brown em Tel Aviv enviou esta atualização. O Irã intensificou o uso de munições de fragmentação contra Israel. Esses são mísseis que, pouco antes do impacto, se separam em várias pequenas bombas, capazes de causar impacto em uma área maior. E foi isso que vimos hoje mais cedo no centro de Israel, com algumas dessas munições de fragmentação caindo em Bnei Brak.
Petah Tikva e bem atrás de mim, em Tel Aviv. Na verdade, um dos mísseis que caiu foi do lado de fora da casa da mãe de Yair Lapid, o ex-primeiro-ministro de Israel e atual líder da oposição. Após falar com a mãe, ele veio aqui, onde perguntei se Israel deveria se preocupar com o aumento do uso de munições cluster pelo Irã. Bem, o próximo pedaço desse cluster é da mesma classe e caiu ao lado da casa da minha mãe. Ela tem 91 anos, então liguei para ela. Mãe, você está bem? Ela respondeu, estou bem, não tenho medo deles. Entendo essa guerra e acho que devemos seguir. Aqui está a mensagem de uma mulher de 91 anos que já viveu de tudo. Para o povo de Israel, sim, é uma ameaça e essas bombas de fragmentação são horríveis. Nós vamos permanecer unidos diante disso, da mesma forma que estamos unidos diante de todas as ameaças, e eles não vão nos assustar. Nós sabemos que estamos lutando uma guerra justa, e sabemos que temos a capacidade de alcançar os objetivos da guerra, que é o programa nuclear, o programa de mísseis balísticos, e tornar possível para o povo do Irã mudar esse regime horrível que tomou conta de suas vidas. Embora as bombas de fragmentação se espalhem mais do que alguns dos mísseis que vimos na última semana, elas não têm um impacto tão grande quanto vimos na crise massiva em Tel Aviv, Beersheva e Beit Shemesh. Esses mísseis são muito mais localizados. Eles não destroem ruas como fizeram naquelas outras cidades. Eles atingem apenas casas ou prédios específicos que estão diretamente à sua frente. Mas, de qualquer forma, ainda há muito trabalho de limpeza a ser feito. Como você pode ver atrás de mim, a escavadeira acabou de chegar. Mais cedo conversei com Dean Elsden, ele é porta-voz da polícia, e ele me disse: os próximos passos que eles precisam tomar para limpar e tornar a área mais segura para as pessoas que vivem nela. Então, os passos iniciais são: nossos primeiros socorristas chegam, nossas viaturas de patrulha, recebemos a chamada da central, vamos até o local e chegamos à cena. Depois disso, nossas equipes antibombas neutralizam fragmentos perigosos deixados pelos mísseis, que às vezes não explodiram e são muito perigosos. E então, claro, os primeiros socorristas entram, verificam para ter certeza de que não há ninguém dentro da casa e que ninguém precisa da nossa assistência. Não apenas neste local, mas também vamos aos prédios ao redor, onde você pode ver algumas das janelas que foram destruídas. Queremos garantir que ninguém precise de atendimento médico e, em seguida, as equipes de limpeza começam a remover os destroços. O comando da frente interna entra e, junto com todas as agências de segurança, trabalha para garantir que tudo seja o mais rápido possível. Assim, nossos civis podem continuar com suas vidas. A pessoa que morava naquele prédio está segura, pois chegou a um abrigo a tempo, mas está sendo tratada por ansiedade. No total, 6 pessoas ficaram feridas nesses ataques, sendo uma delas gravemente ferida. Agora, este é o primeiro ataque no centro de Israel, o primeiro impacto desde a última terça-feira, quando munições de fragmentação semelhantes foram utilizadas em Bnei Brak e nas áreas ao redor. Até agora, porém, já faz uma semana desde o último impacto mortal de míssil, já que apenas cerca de 3% conseguem passar pelos sistemas de defesa israelenses. Mesmo assim, as pessoas devem permanecer vigilantes, pois basta um míssil. E especialmente com essas munições de fragmentação, que estão sendo usadas muito mais pelo Irã, elas podem se espalhar por uma distância considerável. Correspondente Joe Brown em Tel Aviv. E agora, para mais informações, o Major-General da Reserva, Eitan Dankert. Então, mais uma tentativa iraniana, essa ogiva de fragmentação se dividindo, causando enormes danos e também ferindo várias pessoas. E, ao mesmo tempo, o Hezbollah ainda tem capacidade de lançar ataques do sul do Líbano em direção às cidades israelenses. Qual é a sua opinião sobre a ameaça que existe neste momento para os israelenses enquanto conversamos? Primeiramente, quero mencionar que, se você observar o desenvolvimento ao longo dos dias, a atividade ofensiva contra a área ou as unidades de mísseis teve muitos êxitos. O fato é que, dia após dia, vemos dificuldades por parte dos iranianos para lançar muitos mísseis. Eles estão fazendo isso um após o outro, mas de forma muito individual. Não podemos falar em números aqui, mas vemos que esse tipo de conquista tem um impacto muito direto e forte nas capacidades deles. Como fazer isso? Em segundo lugar, a disciplina pública israelense sobre como se comportar. 2 vídeos, manter a orientação do comando da frente interna durante o dia é muito importante.
E se você me perguntar sobre qual ameaça estava acontecendo dentro de Teherã contra o regime, em comparação com a população israelense, nós pagamos um preço muito doloroso em Beit Shemesh. Mas se você olhar para tudo, acho que demonstramos muita força, cumprimos as instruções, cumprimos as ordens. Por outro lado, o que você mencionou sobre o Líbano é para nós, digamos, precisamos ser muito sensíveis ao que está acontecendo com o Líbano, porque o Hezbollah demonstra sua capacidade lançando foguetes de curto alcance, médio alcance, eles ainda têm milhares de foguetes em seu arsenal. E eu acho que a população do norte, que não está deixando suas casas, mas permanecendo corajosa. E parte desse tipo de guerra está pagando um preço muito alto, porque eles estão sendo atacados um após o outro. Muitos alertas, muitos sirenes, e precisamos prestar atenção ao Líbano. Acabamos de mencionar que 14 soldados israelenses ficaram feridos nas últimas 72 horas, infelizmente, com 2 soldados mortos. E gostaria de expressar meus sentimentos às famílias. Isso significa que, no Líbano, a situação, o Hezbollah, está muito fraco, mas precisamos ser muito calculistas em nossa guerra ofensiva. O que isso significa? A política israelense precisa decidir, junto com as forças de defesa de Israel, para capturar seu comandante. Se vamos partir para atividades ofensivas e terrestres, ou se vamos esperar, antes de tudo, pelos resultados no Irã. E também realizando algumas ofensivas com ataques dentro do território profundo do Líbano, em Beirute, na área, no Vale do Bekaa, mais ao sul do Líbano, por meio de manobras. Acho que temos que esperar pelos resultados no Irã, porque o impacto deles é muito forte. Mas a principal missão, sem dizer diretamente, as duas mentes você pode traduzir assim, é que temos que defender nossa população. E, na minha opinião, veremos nos próximos dias manobras do comando das forças terrestres dentro do Líbano, mas de uma forma que possamos envolver também uma solução política. Falando sobre algum tipo de solução, esforços para algum tipo de diplomacia. O presidente francês Emmanuel Macron está pedindo ao Irã que pare com os ataques. Ele fez uma ligação para seu homólogo iraniano, Massoud Pezeshkian. Ele também, obviamente, quer liberar o Estreito de Hormuz, como estávamos discutindo mais cedo no programa. Owen Altman, correspondente sênior, quais suas opiniões sobre esses esforços e o timing? Certo, vamos ao comunicado de Macron sobre a conversa. Benita, ele afirma que o Irã precisa fazer 2 coisas. Primeiramente, o Irã precisa devolver os cidadãos franceses que estão no Irã, mas isso é em relação às questões envolvidas nesta guerra. O Irã precisa cessar imediatamente os ataques contra países vizinhos, contra os estados do Golfo. Então, cessar imediatamente. Assim, o Irã deve garantir a liberdade de navegação e encerrar o bloqueio do Estreito de Hormuz. Essas são as 2 coisas que o Irã precisa fazer. Uma imediatamente e a outra, de certa forma, também imediatamente. Além disso, Macron expressa grande preocupação com o programa nuclear e de mísseis balísticos do Irã. E seus proxies? Muito preocupada? Muito preocupado. Não estamos todos muito preocupados com isso? E é necessário buscar solução diplomática para esses temas, e eles seguirão em contato. Tradução para o português, claro. Benita, 2 pré-condições. Parar os ataques nos estados do Golfo, abrir o Estreito de Hormuz. O restante podemos discutir, e ninguém melhor que eu para isso, pois continuaremos em contato. Macron está se posicionando como mediador entre Estados Unidos e Irã. É compreensível, pois os franceses, especialmente o presidente atual, gostam de destacar a importância da França no cenário internacional, especialmente no Oriente Médio. Mas a má notícia para Emmanuel Macron, Benita, é que eu duvido que Donald Trump o escolha como mediador. A gente sabe da rivalidade que Trump sente com a Europa, especialmente no campo diplomático. Eu suspeito que, se e quando Donald Trump estiver interessado em um mediador, não há interesse nesse momento. Porque Trump acredita que ganha mais votando do que negociando.
Se isso mudar, ele deve buscar outro mediador. Não faz parte do contrato europeu. Sobre Trump e conversas com líderes. Mohammed bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos, falou por telefone com o líder dos Estados Unidos. Há muito a discutir. Ariel, o que você descobriu? Sim, eles falaram sobre os desdobramentos regionais e também discutiram os ataques iranianos em andamento contra os Emirados Árabes Unidos e países da região. Agora, de acordo com a agência de notícias dos Emirados, a agência estatal de notícias WAM, na conversa sobre os ataques de drones iranianos, eles discutiram as implicações para a segurança e estabilidade regional e internacional, mostrando que, realmente, os Emirados Árabes Unidos são o país que foi mais atingido nesses ataques iranianos. Praticamente mais do que todos os outros países juntos. E isso inclui Israel. E por isso, essa é uma conversa muito importante, acontecendo logo após a sessão de emergência da Liga Árabe. E aqui estamos vendo o presidente Trump acompanhando de perto o que está acontecendo na região, enquanto mantém uma coordenação próxima com o principal aliado, os Emirados Árabes Unidos. Posso fazer um comentário sobre Macron? Muito pouco e também tarde demais? Ficar na arquibancada e observar o que está acontecendo dentro do estádio mostra, na minha opinião, a forma como a França está lidando com a situação desde o início da guerra com Israel. O fato de a França não ter feito essas declarações em apoio ao que o Ocidente está observando e enxergando esse tipo de terrorismo desse regime. E o que ele fez foi agir muito rapidamente para impedir que a indústria de defesa israelense participasse de suas atividades. No último feira em Paris, no verão, eu acho que é um jogo. Ou é cumprir um papel em que você só precisa sorrir e dizer: para nós é muito melhor que não estejamos tão próximos de você como era no passado. Ouça, depois de criticar Macron, vou sair um pouco em sua defesa. Macron vive em Paris, não em Tel Aviv, Petah Tikva, Kiryat Shmona ou outros locais sob ataque. Ele enxerga o mundo com visão francesa. A França não tem tanto em jogo nessa luta quanto nós. Essa é a realidade. Porém, existem formas mais eficazes e realistas dela promover seus interesses. Ele vai para Chipre. É maravilhoso para a França proteger a Europa e projetar influência na União Europeia. E um país que foi atacado, enviar alguns recursos militares faz muito mais sentido do que essa tentativa vã de tentar ser um mediador. Temos 1 minuto até o intervalo. Etienne, queria saber sua opinião sobre a capacidade de Israel de lidar com ameaças em todas as frentes ao mesmo tempo. Bem rapidamente, por favor. Qual é o seu nível de confiança? Acho que estamos no caminho para... Você quis dizer entre Israel e França? Eu não ouvi sua pergunta. Em todas as frentes, Hezbollah, Irã... Acho que estamos em um caminho muito bom com o Irã. Precisamos de tempo, precisamos de um cronograma. Mas, por outro lado, vejo uma situação muito importante no Líbano. O Líbano se tornou muito mais complicado do que no início desta guerra. E precisamos ser muito cuidadosos e calculistas. Por hora, deixamos a França fora da lista de ameaças, mas agradecemos sua presença no estúdio. Major-General da Reserva Ethan Dancard, muito obrigado. Como sempre, Owen e Ariel, vocês vão continuar conosco durante o intervalo. Muito obrigada. Agora, um intervalo bem rapidinho.